Isso deve ser a coisa mais louca que você encontrará hoje. Mas a verdade é que maridos e esposas espirituais existem. Você pode estar casado espiritualmente sem nem saber disso. Esses cônjuges não são cônjuges reais, nem têm um propósito bom em sua vida. Eles são apenas entidades demoníacas enviadas para molestar, oprimir e assediar você, afastando-o dos propósitos que Deus lhe deu. Eles roubam seu casamento, sua carreira, suas finanças e muito mais. Vamos expor 10 sinais que mostram que você pode estar lutando contra um cônjuge espiritual. Assista até o fim para descobrir como se libertar do domínio deles. Eu encorajo você a se inscrever em nosso canal no YouTube para ter acesso fácil a todos os nossos vídeos poderosos e transformadores de vida. Seja o primeiro a assistir ao nosso próximo vídeo clicando no sino de notificações para receber atualizações sempre que um novo vídeo for enviado. Certifique-se de sempre comentar suas experiências, expectativas e testemunhos na seção de comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com alguém para que nossos vídeos alcancem mais pessoas. Que Deus o abençoe ao fazer isso. Muitas pessoas acham que cônjuges espirituais são mitos e não existem, enquanto outras não levam isso a sério. Elas gostam de suas interações com eles e pensam que é algo normal ou apenas um simples sonho. Isso acontece porque não entendem as consequências adversas que esses demônios podem causar. Esses espíritos demoníacos são programados para distrair você do seu propósito em Deus. Eles fazem você ficar estagnado e miserável por toda a vida. Lembre-se de que a vida é espiritual. Quando essas forças têm sucesso sobre você no espírito, elas também o controlam no mundo físico. Caso você ainda duvide da existência desses demônios, deixe-me chamar sua atenção para a Bíblia. Isaías 34:10 e 14 diz: Animais do deserto se encontrarão com as hienas, e os bodes selvagens gritarão uns para os outros. Ali, os seres noturnos também descansarão e encontrarão para si lugares de repouso. O que são esses seres noturnos mencionados neste versículo? Examinar cuidadosamente a tradução da Bíblia na versão Message pode ajudar a entender melhor esse assunto. Ela diz: os gatos selvagens e as hienas caçarão juntos, e demônios e diabos dançarão durante a noite. O demônio noturno, Lilith, maligno e voraz, estabelecerá morada permanente. O nome desse demônio noturno é Lilith. Ele é cruel e implacável, e seu objetivo é estabelecer morada permanente na vida de suas vítimas. O Incubus é o demônio que assume a forma masculina e oprime as mulheres no sonho, tendo relações sexuais com elas, enquanto o Sucubus é o demônio que assume a forma feminina e oprime os homens nos sonhos, tendo relações sexuais com eles. Assim como anjos ou espíritos podem assumir a forma humana, esses demônios também podem se transformar para se parecerem com humanos e assim terem acesso aos seres humanos. Você ainda se lembra dos filhos de Deus que desceram para ter relações sexuais com as filhas dos homens em Gênesis 6, na época de Noé? Judas 1:6 registra: e aos anjos que não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem mantido presos em trevas, acorrentados com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Portanto, está provado ao longo das Escrituras que espíritos podem interagir sexualmente com os seres humanos. No entanto, eles não são de Deus. Eles não estão em sua vida para nenhum propósito bom. Mesmo os filhos de Deus que agiram assim no início dos tempos foram severamente punidos e agora estão esperando para enfrentar as consequências finais no dia do juízo. Os efeitos que tiveram na vida de suas vítimas naquela época foram desastrosos. O dilúvio destruiu o mundo inteiro, exceto Noé e sua família.
Se as ações dos supostos filhos de Deus puderam trazer consequências tão adversas para a humanidade, imagine o que esse demônio pode fazer com você. É hora de conhecer essa verdade e deixá-la libertá-lo. Os cristãos que não acreditam em guerra espiritual são muito mais vulneráveis a esses demônios porque são ignorantes. É triste dizer que os cristãos são os alvos preferidos desses demônios, pois seu principal objetivo é afastá-los de seu glorioso destino em Cristo. Se você está assistindo agora, deve perceber que isso não é apenas uma coincidência. Deus o direcionou para este vídeo para libertá-lo do poder desse cônjuge espiritual. Você tem sofrido moléstias por causa da sua ignorância por muito tempo. Agora, Deus trouxe libertação para você através de sua palavra neste vídeo. Preste atenção a esses 10 sinais que mostram que você tem um cônjuge espiritual e, ao fazer isso, Deus o libertará em nome de Jesus. Número 1. Ter relações sexuais em seus sonhos. Este é um dos sinais mais comuns de um cônjuge espiritual. Não é normal ter relações sexuais com qualquer pessoa em um sonho, nem mesmo com seu cônjuge. É tolice acordar depois de encontrar um cônjuge espiritual e ficar feliz por causa da sensação que ele lhe proporcionou. Algumas pessoas chegam até a compartilhar sua empolgação nas redes sociais. O diabo está usando sua ignorância para roubar sua virtude. Esses demônios são muito astutos. Eles podem vir com o rosto do seu cônjuge na vida real ou de alguém que você ama muito para enfraquecer sua resistência e fazê-lo ceder a eles. Essa experiência pode ser tão intensa a ponto de você acordar com um orgasmo. Em casos mais sérios, sua cama pode estar manchada com seus fluidos corporais. É algo realmente grave. Você pode nem mesmo ver o demônio em forma humana, mas acorda com um orgasmo, sentindo como se tivesse acabado de ter uma experiência sexual intensa com um ser misterioso. Você precisa se revoltar contra esse demônio e expulsá-lo da sua vida. Não pense que está se divertindo. Não pense que é normal e que este vídeo está sendo espiritual demais. Trata-se de um espírito de perversão em sua vida que busca destruí-lo. Se eles fossem seu cônjuge ou amante, como se apresentam, que se manifestem fisicamente, eles nem sempre assumem a forma de alguém que você conhece. Pode ser um completo estranho, alguém do mesmo gênero ou até um animal. Eles também podem se manifestar fisicamente, não precisa ser em um sonho. Você pode vê-los ou não, mas sentirá uma força poderosa e violenta tendo relações sexuais com você. Pode ser um estupro espiritual, tão intenso e viciante, deixando você fraco e emocionalmente esgotado. Estranho, certo? Não é nada estranho. O diabo é um lobo voraz e tem a intenção de infligir dor na vida dos filhos de Deus através desse demônio. É um espírito de perversão e seu propósito é fazer depósitos destrutivos no seu destino, arruinando sua vida para sempre. Ele invoca em você o espírito de vícios e hábitos destrutivos, causa perdas, estraga seus relacionamentos e tira tudo de bom da sua vida. Eles se alimentam da sua energia e alma, deixando você impotente. Eles roubam sua virtude, conhecimento e sabedoria, tornando-o inútil. É por isso que, na maioria das vezes, quando você acorda desses encontros, sente-se sujo. Você fica devastado e deprimido sem motivo aparente. Essa energia começa a afetar todas as áreas da sua vida, trazendo desfavor, má sorte e negatividade para o seu caminho. Número 2. Seu parceiro na vida real se torna menos atraente para você. Na maioria dos casos, seu cônjuge na vida real se torna menos atraente e você passa a detestá-lo. Você não quer mais vê-lo porque um parceiro desconhecido lhe dá a alegria e satisfação que você precisa.
Isso acontece porque esse cônjuge espiritual é um espírito ciumento que quer destruir seu casamento e seus relacionamentos. Sempre que ele se apega a alguém, separa essa pessoa de qualquer outro relacionamento físico. Cônjuges espirituais são a razão por trás de muitos relacionamentos destruídos e divórcios. Agora, imagine que você e seu cônjuge não estão se dando bem fisicamente ou não estão tendo intimidade física, mas você está sempre tendo relações sexuais com ele nos seus sonhos. Isso é normal? De jeito nenhum. Esse é o espírito demoníaco responsável pelo caos no seu lar, disfarçando-se de seu marido ou esposa para dormir com você. Lembre-se de que eu disse desde o início que eles são ladrões. Ele roubou sua casa pacífica e feliz ao tomar o lugar do seu parceiro na sua vida ou vice-versa. Quando isso continua, um dos cônjuges começa a trair. O cônjuge espiritual não se importa que casais casados tenham um caso extraconjugal, mas ele não quer harmonia no casamento. Ele quer ser o único casado com você para sempre. Uma das formas de conseguir isso é causando constantemente brigas desnecessárias, discussões, desentendimentos e conflitos entre marido e mulher para afastá-los, de modo que ele possa ser o único no controle. Sempre que você notar que não está mais atraído por alguém que já amou com todo o coração, não seja rápido em pensar que isso acontece por causa do comportamento dessa pessoa. Pode ser uma manipulação de um cônjuge espiritual para separar vocês dois. A Bíblia diz em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se seu amor está com seu marido ou esposa espiritual, não há como você se comprometer com seu cônjuge físico. Você só pode ser leal a um deles. Os cônjuges espirituais, às vezes, são responsáveis por casamentos abusivos também. Eles não se importam se você destruir a vida do seu cônjuge, desde que sejam os únicos na sua vida. Eles criam um vínculo de alma perigoso, do qual ninguém pode se aproximar. Eles fazem com que seu cônjuge, que antes amava tudo em seu corpo e alma, comece a reclamar que você não é mais bonito, mas quando você sai, encontra pessoas que o admiram e dizem coisas boas sobre você. Não importa como você se vista ou tente se arrumar para seu cônjuge, ele nunca o vê como atraente o suficiente para ter intimidade com você. Esse é o cônjuge espiritual lançando um ataque de separação. Você ficará surpreso ao perceber que é mais bonito ou atraente do que a pessoa por quem seu cônjuge está se interessando. Isso não é normal, é obra do diabo. Você precisa estar vigilante espiritualmente e lutar para restaurar seu lar. Número 3. Ele bloqueia o caminho de possíveis parceiros e destrói os relacionamentos. Alguns atrasos desnecessários para encontrar um parceiro de vida não são normais. Quando esse espírito de incubus ou súcubus está tendo um caso com você, como um homem ou mulher solteiro, ele bloqueia o caminho de outros pretendentes em potencial para a mulher. Da mesma forma, ele faz com que toda mulher pareça pouco atraente aos olhos do homem. No caso da mulher, todos os homens podem vê-la como se já fosse casada. Você não é casada, mas quando os homens se aproximam de você, veem um anel de casamento no seu dedo ou veem você com um homem, mesmo que nunca tenha sido casada. Mesmo que isso não aconteça diretamente dessa maneira, pode ser que os homens simplesmente não sintam atração por você. Você é bonita, humilde, dedicada, inteligente, educada, doméstica, temente a Deus e tem todas as qualidades que um homem procuraria em uma parceira para a vida, mas eles a ignoram para se casar com alguém que não se compara à sua qualidade.
Você se pergunta por que todas as suas amigas, até mesmo aquelas que são mais novas que você e que não são tão autênticas quanto você, estão se casando, mas nenhum homem sequer diz oi para você. Isso é algo preocupante e deve ser motivo de oração. Você pode já estar casada no mundo espiritual. É por isso que nenhum casamento está funcionando para você no mundo físico. Seu marido espiritual está afastando agressivamente todos os pretendentes da sua vida real. O espírito súcubus também afasta possíveis esposas de um homem solteiro. Como homem, você pode perceber que nenhuma mulher quer estar com você. Toda mulher para quem você propõe casamento parece já estar comprometida com outra pessoa ou simplesmente não gosta de você. Você começa a se sentir frustrado com tudo isso porque é bonito, próspero e estável o suficiente para ter uma família, mas as mulheres não o veem dessa maneira. Seu cônjuge espiritual mostra a elas uma imagem sua como um homem casado. É como quando algumas mulheres confrontam as amantes de seus maridos para alertá-las a se afastarem de seus maridos. Da mesma forma, sua esposa espiritual avisa todas as mulheres de quem você gosta para ficarem longe de você, dizendo a elas que você não está mais disponível. Às vezes, eles fazem com que tanto homens quanto mulheres não gostem de ninguém o suficiente para querer se casar. Esses cônjuges espirituais podem criar uma imagem imaginária deles mesmos em sua mente e fazer com que você sinta que qualquer pessoa que não seja exatamente como a imagem que você vê em sua mente não serve para você. Se você os vê em seus sonhos e tem relações sexuais com eles, pode nunca encontrar ninguém mais atraente do que eles ou enxergar qualquer outra pessoa como digna do seu corpo. A vida é muito espiritual. Somente por meio da intervenção divina você pode conquistar fisicamente qualquer coisa que já o tenha conquistado espiritualmente. Se você está no grupo de pessoas que sempre tem seu noivado cancelado antes do casamento, seu cônjuge espiritual pode ser o responsável por isso. Pode ter acontecido mais de uma vez ou talvez apenas uma vez, e desde então, nenhum homem apareceu novamente. Você pode estar sendo mantida presa por um cônjuge espiritual. Tudo pode estar indo bem entre você e seu namorado até que ele lhe peça em casamento e então ele morre ou um grande conflito os separa. Talvez toda mulher para quem você propõe casamento acabe morrendo ou algo os separe. Pode ser um cônjuge espiritual protegendo seu território e afastando todas as outras pessoas. Eles são muito ciumentos, possessivos e perigosos. Eles podem destruir qualquer um apenas para serem os únicos na sua vida, mas existe um poder maior do que o deles. Esse poder está no nome de Jesus. Ao mencionar esse nome, todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A fortaleza do cônjuge espiritual que tem impedido você de se casar é quebrada hoje, em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,19: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos. Cristo comprou você pelo preço do seu precioso sangue. Seu corpo é onde ele habita, e ele não pode ser compartilhado com espíritos imundos. O Espírito Santo não pode compartilhar o mesmo espaço com um demônio, então a entrada desse espírito maligno foi a saída do Espírito Santo. Agora faz sentido porque nada parece estar funcionando em sua vida, porque nada de bom pode vir de um lugar onde Deus não está presente. É por isso que eu o desafio a declarar seu corpo como templo do Deus vivo. E se você ainda não se entregou a Jesus, faça isso o mais rápido possível. O sangue dele o libertará dessa fortaleza e você será livre para sempre. Número 4. Você simplesmente não gosta da ideia de casamento.
Esta é outra dimensão estranha das manifestações desse espírito na vida de um indivíduo, especialmente nos solteiros. O casamento é uma coisa boa, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 4:9 que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa pelo seu trabalho. Desde o princípio, Deus criou homem e mulher, tanto humanos quanto animais. Quando Deus criou o homem, viu que não era bom que ele estivesse só. Então fez a mulher para ajudá-lo. Assim, Deus deseja que cada homem tenha um parceiro com quem possa compartilhar sua vida. No entanto, há situações em que pessoas consagram seus corpos a Deus para permanecerem celibatárias e servirem a Deus com mais eficácia durante sua vida na terra. Um exemplo disso foi o apóstolo Paulo, que nunca se casou porque sacrificou seus desejos e dedicou sua vida à pregação do Evangelho. Ele sentia que ter uma mulher em sua vida seria uma distração, pois viajava em missões e, de modo geral, decidiu se dedicar completamente ao Evangelho de Jesus. No entanto, o mesmo Paulo aconselhou que qualquer pessoa que não conseguisse controlar seus desejos deveria se casar para evitar tentações. Nosso Senhor Jesus Cristo também não se casou. Ele teve um curto período de ministério na terra e não há registro de que tenha se casado nesse tempo. É totalmente normal decidir dedicar seu corpo a Deus para servi-lo em celibato, assim como acontece na Igreja Católica Romana. Eles têm padres e freiras que juraram manter seus corpos livres do pecado sexual e se comprometeram a servir a Deus. Você pode estar entre esse grupo de padres e freiras ou seguir os passos do apóstolo Paulo, permanecendo celibatário para servir a Deus. No entanto, se sua razão para se recusar a casar for diferente de qualquer uma das que mencionei, pode ser um cônjuge espiritual impedindo você de se casar. Ele faz você negar qualquer desejo de casamento, não porque quer ser celibatário para servir melhor a Deus, mas porque encontrou uma desculpa ou outra para não se casar. Essa decisão não impede você de dormir com outras mulheres ou homens com quem não é casado. Pelo contrário, faz com que você se torne promíscuo, passando de um parceiro para outro, mas sem desejo de se estabelecer com nenhum deles. Esse mesmo espírito é responsável pela prostituição e promiscuidade sexual em homens. Muitas mulheres têm dificuldade em se manter fiéis e submissas a um único homem, então decidiram nunca se casar, mas fazer de sua casa um lugar de transações sexuais. Alguns homens que estão sendo molestados por seus cônjuges espirituais e impedidos de se casar, acabam procurando esse tipo de mulher. Esses cenários são indícios da presença de cônjuges espirituais e devem ser tratados com toda seriedade. Esse demônio fez você tão teimoso que não quer ouvir ninguém que o aconselha a se casar. Resista a ele hoje e ele fugirá de você. Se você se identifica com algum desses sinais, não pense que é algo normal. Continue assistindo enquanto revelamos mais sinais. Número 5. Amamentar um bebê no sonho. Ver-se amamentando um bebê no sonho não é um bom presságio, especialmente quando acontece com frequência. Como mãe que amamenta, você pode ter essa experiência uma ou duas vezes e isso pode ser considerado normal. Mas o fato de você estar constantemente amamentando um bebê no sonho significa que está casada com um cônjuge espiritual e que até tem um filho com esse demônio. É esse bebê que você está amamentando nos sonhos. Isso é algo muito sério e precisa de atenção urgente. Se você é uma mulher casada que confia em Deus para ter filhos e teve um sonho em que se viu amamentando um bebê, isso não é um sinal de oração respondida. Esse bebê que você viu e amamentou é seu filho espiritual, o que você teve com seu marido espiritual. Isso pode parecer estranho para você, mas é a verdade.
Quando você é casada e tem filhos no mundo espiritual, tudo o que tem lá estará ausente na vida real. Se você é casada no mundo espiritual, o seu casamento e relacionamento estarão em crise e à beira da destruição, ou você terá dificuldades para se casar. Se você teve um filho no mundo espiritual, será difícil conceber na vida real, porque é vista como alguém que já tem um filho. Cônjuges espirituais são uma das causas da esterilidade. Quando você se vê amamentando um bebê, mesmo sem nunca ter tido um filho, é esse demônio que tem impedido você de conceber que está sendo alimentado no sonho. Esse bebê pode ser a razão pela qual você ainda não teve filhos. Mesmo que já tenha um bebê e ainda se veja constantemente amamentando seu bebê ou outro bebê no sonho, esse bebê pode ser seu filho com seu cônjuge espiritual. E se, como uma mulher solteira que não está noiva, você se vê amamentando um bebê no sonho, isso não é normal. O demônio está projetando você como uma mulher casada com filhos, e é por isso que os homens não estão pedindo sua mão em casamento. Esse problema continuará pelo tempo que for necessário, a menos que você se levante contra ele. A Bíblia diz em Provérbios 18:22, quem encontra uma esposa, encontra algo bom e recebe o favor do Senhor. Você é a bênção que seu marido está procurando. Você carrega um favor que pode levar você e seu cônjuge a lugares que nunca imaginaram, mas seu cônjuge espiritual tem encoberto isso. Ele está escondendo você de seu marido porque estabeleceu seu território em sua vida e acredita que você pertence a ele. Você concorda ou deseja se libertar dessa prisão? Os homens não estão isentos disso. Qualquer investida sexual feita contra você no sonho, seja por uma mulher que você conhece ou não, é um sinal de que você tem uma esposa espiritual. Se você vê um bebê ou um adulto sugando seus seios, ou se vê cuidando de bebês constantemente em seus sonhos, mesmo sem ser casado, isso é um sinal de que você tem uma relação espiritual que gerou um filho. As implicações disso são tormentos demoníacos constantes, sugando seu futuro e impedindo você de se casar. Busque libertação através de Jesus Cristo hoje, e Ele o libertará. Número 6. Vício em masturbação e pornografia. O cônjuge espiritual coloca dentro de você um desejo inadequado por sexo, que busca ser satisfeito de qualquer maneira. Quando esse espírito entra em você, você começa a procurar como ou com quem satisfazer-se. Isso é o que leva à pornografia e à masturbação. Uma das formas pelas quais esse espírito pode entrar em você é quando, inocentemente, você se depara com um vídeo sexual que nunca planejou assistir. Foi apenas um acidente. Mas, mesmo após esse incidente, ele continua se repetindo em sua mente até que você ceda e vá assisti-lo novamente. O momento em que você faz isso, seu corpo se torna sua morada e ele injeta mais desejos lascivos em seu coração. Amado, seus olhos e ouvidos são os portões pelos quais a informação entra em sua mente. O primeiro passo para a destruição de qualquer ser humano ocorre quando o mal encontra um caminho para o coração através dos olhos ou ouvidos. Você pode pensar que é apenas um vídeo ou uma imagem inofensiva, mas espíritos estão entrando em você e causando estragos. Mesmo que tenha sido apenas um acidente encontrar esse tipo de conteúdo, comece a clamar pelo sangue de Jesus em sua mente para santificá-lo e impedir que qualquer semente maligna se desenvolva. O vício em pornografia é um grande sinal de que um demônio o mantém preso. Além disso, a masturbação é uma maneira prática pela qual seu cônjuge espiritual se satisfaz através de você. Quando você está sexualmente excitado e decide se tocar para obter satisfação, ou quando deseja estar sozinho brincando com seu próprio corpo, é esse demônio que está brincando com você ali. Você pode ver apenas a si mesmo,
mas é esse demônio que está no controle, tocando você enquanto você se toca. A masturbação não é sexo individual ou autossatisfação, como se presume. Sempre que você se masturba, está tendo relações sexuais com um demônio. A revelação da presença de um demônio em sua vida muitas vezes assusta as pessoas. Sempre que você estiver se masturbando, imagine um ser perigoso dentro de você. O demônio também está se satisfazendo, mas o pior é que ele o deixa esgotado. Ele rouba sua virtude por meio dos seus fluidos corporais e o torna inútil para a vida. Sempre falta algo na vida de quem se masturba. Já foi registrado que a masturbação e a pornografia afetam o cérebro e o tornam menos eficiente. Esse é o motivo pelo qual muitos jovens que antes eram inteligentes acabam se tornando pessoas apáticas, porque esse espírito roubou seus valores. Receba sua liberdade dessa opressão demoníaca hoje, em nome de Jesus. Número 7. O espírito da perversão. Essa é uma prática ou ato sexual considerado anormal. Esse demônio deseja vê-lo praticando coisas que não estão de acordo com as leis da natureza ou da moralidade. A Bíblia torna isso muito claro em Romanos 1:26 a 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Homens cometeram atos indecentes com outros homens e receberam em si mesmos a devida punição por sua perversão. Qualquer relacionamento sexual que tenha se desviado do curso natural é obra do cônjuge espiritual. Alguns desses pecados sexuais incluem homossexualidade, lesbianismo, bestialidade, incesto, pedofilia e muitos outros. Esse espírito da perversão foi responsável pela destruição de Sodoma e Gomorra, assim como pela destruição do mundo nos tempos de Noé, porque Deus abomina isso. Ele despreza e não quer que tal coisa seja mencionada entre o seu povo. Se você é um homem e nunca sentiu atração por uma mulher, um demônio pode ser responsável por isso. Não é porque homens são sua preferência sexual. Um cônjuge espiritual está atormentando, oprimindo e fazendo você sofrer desnecessariamente. Ele pode ter encontrado um caminho para sua vida através de abuso ou descuido. Mas isso não é normal. Não acredite na mentira do diabo de que essa é sua preferência sexual e apenas aceite isso. Esse demônio está tentando destruí-lo. O mesmo ocorre com as mulheres. Sentir-se atraída por outras mulheres é algo absurdo. Não permita que o diabo destrua o plano de Deus para sua vida, plantando esses desejos impuros em você. Ore fervorosamente para que essa fortaleza seja quebrada e você seja liberto, como um ser humano normal. Por que você dormiria com animais? Lembra-se da descrição desse demônio que vimos antes em Isaías 34:14? Aqueles seres noturnos podem ser monstros e feras malignas. Você sente atração por animais porque seu cônjuge espiritual deseja ter relações sexuais com você. Ter relações com seu pai, mãe, irmãos, tios, tias ou primos é perversão. Você está convidando demônios para sua casa para sempre, e eles podem seguir você para a próxima geração se você não parar. Se não fosse um demônio, o que faria um adulto sentir atração por uma criança para sexo? Não é à toa que a Bíblia chama esses demônios de vorazes. São totalmente sem coração e malignos. Submeta-se a Deus hoje e seja liberto. Você está compreendendo melhor esse assunto de cônjuges espirituais? Continue assistindo enquanto examinamos mais sinais. Número 8. Angústia emocional e mental.
Não é estranho que você esteja sempre deprimido e emocionalmente instável? Você está sempre com o coração partido e triste e nada parece dar certo. Já estabelecemos que esse espírito é um ladrão e rouba tudo o que é precioso para você, incluindo sua alegria. Essas forças demoníacas podem orquestrar suas perdas, fracassos ou dores. Especialmente quando veem que você está em um casamento feliz, querem causar problemas para destruí-lo. Isso pode se manifestar em perda de emprego, falência financeira e muitas outras situações que destroem a paz e a alegria do lar. Se você é uma pessoa solteira e está sempre deprimida, isso também não é normal. Esse demônio odeia tudo o que pode fazer você feliz e próspero na vida. Ele sente prazer em torná-lo vulnerável e quebrado o tempo todo. Ele destrói todos os seus relacionamentos significativos, deixando você em dor e sofrimento. Tudo o que ele faz é infligir dor, medo e angústia mental. Ele quer vê-lo preocupado, confuso e perplexo. Ele se satisfaz quando vê você chorando e se afundando na dúvida ou na baixa autoestima. Ele não quer que você alcance o destino glorioso que Deus preparou para você, então tenta quebrá-lo ao ponto de você não se enxergar mais como alguém com propósito. Se o diabo pode capturar sua mente, ele pode capturar toda a sua vida. Se ele puder controlar seus pensamentos, poderá controlar sua vida. O principal objetivo desse demônio, ao infligir essas dores, é levá-lo a um nível de autodesvalorização. Ele enfraquece sua determinação e lhe conta mentiras até que você esqueça que um dia sonhou em se tornar grande na vida. É por isso que ele faz você passar por níveis profundos de maldade, para que você questione Deus. Imagine uma jovem virgem que dedicou sua vida a servir a Deus, sendo estuprada por seu próprio pastor. É possível perdoar ou seguir em frente depois de um trauma assim? Essa mulher algum dia será a mesma novamente? Simulation. Não importa o quanto você esteja quebrado, Jesus pode restaurá-lo. Ele é o oleiro e você é o barro. Submeta-se às mãos amorosas de Jesus para ser moldado de volta à sua forma original. Não culpe Deus pelo que aconteceu. Foi o diabo que aproveitou sua inocência e armou um encontro com as pessoas erradas. Traga essa dor e esse fardo para Jesus hoje e receba descanso. Você ainda tem um grande destino pela frente se puder clamar a Jesus por ajuda. Jesus está restaurando você hoje. Número 9. Luxúria sexual. Muito já foi dito sobre como esses demônios afetam sua vida sexual no casamento, como eles destroem seus relacionamentos e introduzem a perversão. Agora vamos falar sobre a verdadeira luxúria sexual. Deus criou o sexo para ser desfrutado no casamento. Somente as pessoas casadas têm permissão para desfrutar dessa bênção. Se você não é casado, mas tem um desejo sexual inapropriado que não consegue controlar, pode ser que esses espíritos tenham assumido o controle da sua vida. Eles lhe dão um apetite insaciável por sexo, fazendo com que você vagueie em busca de satisfação. Pode não ser apenas seus hormônios, como você pensa. Se você está em um relacionamento espiritual com um marido ou esposa espiritual, eles exigem satisfação sexual da mesma forma que maridos e esposas físicos fazem. Mas como você é humano e não pode se tornar um espírito apenas para ter relações sexuais com eles, eles o possuem com luxúria, que é sempre canalizada para as pessoas ou coisas erradas para que possam se satisfazer. Quando você faz o que não deveria fazer, sente culpa, condenação e enfrenta acusações diante de Deus pelo mesmo espírito que o possuiu para fazer o que não deveria. É um espírito extremamente perverso que você precisa enfrentar em guerra espiritual o mais rápido possível. Esse espírito não poupa ninguém.
Você pode ser um filho vibrante de Deus, mas sua vida é marcada por muitos escândalos. Dormindo com diferentes membros da igreja, esposas e maridos de outras pessoas, adolescentes e qualquer um para quem o espírito da luxúria o impulsionar. É um espírito sem vergonha. Ele o expõe e o embaraça na menor oportunidade, fazendo você se perguntar por que é tão impotente. O diabo o levou a comprometer seus padrões em algum momento. Foi assim que ele teve acesso à sua vida. Esse desejo incomum por sexo não é seu hormônio, mas um ataque ao seu destino pelo seu cônjuge espiritual. Corra para Jesus hoje para obter ajuda. Há transferências de espíritos sempre que você tem relações sexuais e também uma transferência de virtude. Nenhum preservativo pode impedir essa troca. É por isso que você perceberá que, a partir do momento em que começa a dormir com várias pessoas, perde seus dons e talentos e já não é tão eficaz como costumava ser. Pelo contrário, você recebe os espíritos malignos das pessoas com quem dormiu e é atormentado por toda a vida. Combata esse espírito de luxúria hoje pelo poder do nome de Jesus e seja liberto. Arrependa-se e peça a Deus para restaurar tudo o que foi roubado de você por esses demônios. Número 10. Você não sente desejo de servir a Deus ou buscar seu reino. A principal causa do desvio espiritual hoje é esse demônio. Sempre que encontram uma brecha em sua vida, eles removem a paixão e o amor que você já teve por Deus. Eles sabem que, se permitirem que você continue amando a Deus como antes, você pedirá ajuda a Ele, e Ele os expulsará de sua vida. Então, esse espírito ataca seu relacionamento com Deus e o mantém distante dele. Quando você começa a ver outras manifestações desse cônjuge espiritual, perceberá que está distante de Deus. Mesmo quando parece que você ainda está perto de Deus e não leva isso a sério o suficiente para orar, é apenas uma questão de tempo antes que eles o afastem para sempre. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou ele odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se engane. Se você é um filho de Deus e percebe qualquer um dos sinais discutidos, busque ajuda. O diabo estabeleceu sua morada em sua vida, e se sua paixão por Deus está desaparecendo gradualmente, então um demônio pode já estar no controle. Deus e Satanás não podem habitar juntos. Esses 10 sinais nem sempre estão associados aos cônjuges espirituais, mas em 95% dos casos estão relacionados a eles. Pode ser um cônjuge espiritual se isso acontecer constantemente e afetar sua vida física. Por exemplo, depois de dormir com seu cônjuge espiritual, você pode acabar brigando com seu cônjuge na vida real naquele mesmo dia. Ou, se tiver relações com seu cônjuge espiritual como solteiro, pode acordar excitado e começar a procurar alguém para satisfazê-lo. Por favor, busque ajuda antes que seja tarde demais. Toda experiência espiritual inadequada que acontece constantemente e de forma contínua deve ser examinada. Algumas das origens desses demônios podem ser feitiçaria ou uma maldição. Alguém, talvez um ex-parceiro, pode ter enviado esse espírito para possuí-lo. Pode ter ocorrido através de abuso ou moléstia. O espírito aproveita esses momentos de fraqueza e vulnerabilidade para possuí-lo. Outro meio pelo qual ele pode entrar em sua vida é através de sua linhagem familiar. Se sua família tem um histórico de perversão, o espírito pode possuí-lo. Pecados sexuais, como pornografia, masturbação e todas as formas de perversão, podem dar a esse espírito acesso à sua vida. Em tudo o que você faz, lembre-se sempre de que a vida é espiritual. Tudo o que o venceu espiritualmente o derrotará fisicamente em pouco tempo. Fique irado contra esse espírito e ataque-o com orações baseadas na palavra de Deus.
Estude passagens como 1 Coríntios 6,17, que diz: Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Você está unido a Deus, foi comprado por um preço. Todo demônio que o atormenta é um espírito prostituto e deve ser combatido em oração. Vamos orar. Pai Celestial, Rei da Glória, eu sou o que sou, ancião de dias. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e ninguém pode se comparar a ti. Eu te adoro, te exalto e honro teu nome para sempre, pois somente tu és digno do meu louvor. Obrigado por tua fidelidade e bondade para comigo. Obrigado pelo privilégio da vida e pela oportunidade de estar entre os vivos hoje. Tu és digno do meu louvor para sempre. Tu me mantiveste em teu vínculo de amor, me preservaste da ira dos meus inimigos, e és a única razão pela qual ainda estou vivo e respirando. Eu louvo teu santo nome para sempre. Pai, humildemente confesso meus pecados diante de ti hoje. Sou culpado de muitos pecados e falhei em alcançar tua glória. Imploro por tua misericórdia sobre minha vida hoje. Peço que me purifiques pelo precioso sangue de Jesus. Senhor, perdoa meu comportamento pecaminoso e torna-me inteiro novamente. Eu me liberto de todos os hábitos ou fortalezas do pecado e declaro que vivo em justiça em nome de Jesus. Também perdoo aqueles que me ofenderam de alguma forma e peço que tu os perdoes. Dá-me a graça de viver uma vida vitoriosa, livre de toda a opressão pecaminosa do diabo, em nome de Jesus. Querido Deus, sou grato por esta revelação que me mostraste hoje através deste vídeo. Sei que envias tua palavra para curar e me libertar de toda destruição. Por isso não vejo este vídeo como uma coincidência, mas como a libertação que trouxeste para mim hoje. Através deste vídeo recebo minha liberdade de todo cônjuge espiritual, em nome de Jesus. Tua palavra disse que conhecerei a verdade e a verdade me libertará. Agora que a verdade sobre esse demônio foi exposta, eu me liberto de todas as suas fortalezas e escapo de sua armadilha, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, meu corpo é teu templo. É o lugar onde teu espírito habita. Eu resisto a todo apego de espíritos demoníacos em minha vida hoje. Tu és meu dono, Senhor. Fui comprado pelo sangue do teu precioso Filho Jesus Cristo. Não estou acessível a nenhum demônio. Recuso e resisto toda investida sexual desses demônios em minha vida a partir de hoje. Declaro meu corpo intocável por qualquer espírito maligno. Tu és a muralha de fogo que me cerca a partir de agora. Decreto e declaro que nenhum diabo pode me penetrar. Nenhum cônjuge espiritual pode me molestar ou torturar. Estou preservado e protegido sob as asas do Todo-Poderoso. Sou a noiva de Cristo e estou unida a Ele. Qualquer outro poder que tente encontrar um caminho para a minha vida será consumido pela ira daquele que verdadeiramente me possui. Recuso-me a ser atraído para qualquer pecado sexual que lhes conceda acesso à minha vida. Deus fiel, por favor, ajuda-me pelo teu Espírito a não cair no pecado da luxúria ou da imoralidade sexual. Preciso da tua força para permanecer firme e não desfalecer. Recuso todo desejo por pornografia ou masturbação. Meus olhos estão programados apenas para ver coisas que me edifiquem, não aquelas que me destruam. Santifico minha mente com o sangue de Jesus e declaro que nenhum pensamento imoral sobreviverá nela. Poderoso Redentor, declaro guerra contra todas as forças malignas, feitiçarias, íncubos ou súcubos que lutam contra meu casamento ou relacionamento. Declaro que sejam consumidos pelo fogo, em nome de Jesus. Desconecto-me e desconecto meu cônjuge de toda a conexão espiritual que tenhamos, com
ou sem nosso conhecimento, pelo sangue de Jesus. Quebro toda a aliança sobre a qual o diabo está se apoiando para destruir meu lar, em nome de Jesus. Fui comprado pelo sangue de uma aliança superior que é o sangue de Jesus. Firmo-me nessa autoridade e anulo qualquer outro pacto hoje, em nome de Jesus. Senhor, exijo a restauração imediata de tudo o que esse demônio tirou de mim. Tu disseste em tua palavra, segundo Joel 2:25, que restaurarás os anos consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o destruidor e o cortador. Senhor, por tua misericórdia, peço que todas as minhas virtudes e bens roubados por esse cônjuge espiritual sejam restaurados a mim. Recuso e rejeito todos os seus depósitos malignos de luxúria, perversão, crise financeira, relacionamentos instáveis ou divórcio, angústia emocional e mental e toda sorte de sementes malignas que semearam em mim. Que toda troca seja revertida em nome de Jesus. Senhor, renuncio a esse espírito de íncubos ou súcubos pela autoridade do nome de Jesus e recebo minha libertação. Declaro meu corpo como propriedade exclusiva do Espírito Santo, comprado pelo sangue do único Filho precioso de Deus. Aborto tudo o que eles plantaram dentro de mim, pois tua palavra diz que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. Ordeno que tudo o que foi plantado em minha vida seja desarraigado. Daqui em diante a vida que vivo é para a glória de Deus. Sou justo, sou santo. Estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima de todas as potestades e poderes, muito acima de toda opressão e tormento do meu cônjuge espiritual. Recebo a graça de caminhar segundo os planos e propósitos que tu desejaste para minha vida. Recebo a sabedoria, a força e tudo o que é necessário para alcançar o destino glorioso que me foi programado desde o princípio. Sou vitorioso sobre toda força opositora ou retaliação, no poderoso nome de Jesus. Agradeço a Ti, Pai precioso, pela grande obra de libertação que realizaste em minha vida hoje. Declaro-a estabelecida e permanente. Em nome de Jesus. Obrigado por sempre ouvir e responder minhas orações, pois oro no poderoso nome de Jesus. Amém. Amado, você foi liberto e abençoado além da medida. A fortaleza do inimigo em sua vida foi quebrada para sempre. Lembre-se sempre de declarar a palavra de Deus sobre sua vida pela fé. Você foi liberto, mas o inimigo pode ainda tentar sua fé. Permaneça na autoridade que lhe foi concedida através da palavra de Deus e combata-o em oração. A Bíblia diz que a todos quantos receberam a Cristo, Ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Agora que você foi salvo, tem o poder de expulsar qualquer vestígio do diabo em sua vida. Você não é um cão sem dentes, foi redimido como um leão e não pode mais recuar diante do diabo. Tome sua posição hoje. Continue a renunciá-los, declarando sua vida protegida pelo Espírito do Deus vivo. Em pouco tempo, você não sentirá mais a presença deles ao seu redor. Você também pode buscar libertação com um verdadeiro homem de Deus. Deus ungiu alguns de seus filhos para lidar com esses demônios. Você pode procurá-los com seu cônjuge para uma libertação coletiva. E se for solteiro, certifique-se de ter sido liberto antes de dizer sim à próxima pessoa. Caso contrário, esse demônio continuará a segui-lo para arruinar seus relacionamentos. A Bíblia diz que 2 são melhores do que 1. Uma vez livre, certifique-se de continuar servindo a Deus, pois espíritos malignos sempre gostam de verificar seus antigos hospedeiros. Então, permita que o amor de Deus habite ricamente em você, para que nenhum outro amor impuro tenha acesso à sua vida. Finalmente, mantenha sua fé viva, e Deus certamente intervirá. Receba sua liberdade de toda molestação demoníaca em nome de Jesus.
Parabéns por ter ficado até o final deste vídeo. Creio que você foi grandemente abençoado e transformado por este encontro. Se ainda não o fez, inscreva-se neste canal e clique no botão de notificações para receber mais vídeos inspiradores. Além disso, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos e entes queridos. Nos vemos no próximo vídeo.